Bom dia, garotada do sexto ano, garotada esperta e estudiosa. E também bom dia aos professores, guerreiros e parceiros que já estão comigo aqui no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. Hoje, garotada, já fiquem aí espertos, peguem os materiais, coloquem aí do seu lado, porque a aula de hoje ela é bem típica de geografia e uma aula muito interessante para vocês. Vamos colocar na tela o tema da aula de hoje: representação cartográfica, coordenadas e elementos de um mapa. Primeira parte. Quem irá lecionar essa aula já está aqui do lado, é o professor Antônio Russo. Bom dia, prof. Bom dia, Carlos. Bom dia aos alunos, aos professores e a todos que irão aí participar dessa aula aí do sexto ano, que nós vamos estar falando aí sobre coordenadas geográficas. Então prestem bastante atenção, que aí vocês vão fazer a sua localização. Certo, professor Carlos? Certo. Os professores já estão aqui já desejando um bom dia, colocando o nome das escolas, saudando os estudantes. E nós já vamos colocar para vocês as habilidades cuja aula estará sendo fundamentada na tela. Habilidades da aula de hoje: distinguir os elementos do mapa, tais como título, legenda, escala, orientação, projeção, sistema de coordenadas, fontes de informação, entre outros, em diferentes representações cartográficas. Unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. E aí, galerinha, já como sempre, essa introdução da aula, para vocês irem pensando sobre o tema, assista a animação. Então vocês vão ver aí, estão vendo aí o globo, né? E vão passar aí as linhas imaginárias paralelas, que aí que vai da linha do Equador a 90 graus norte e da linha do Equador a 90 graus sul, né, do planeta. Aí divide aí hemisfério norte e hemisfério sul. Então a linha básica é a linha do Equador ao centro, e aí nós temos os meridianos, né? Que a linha central é o meridiano de Greenwich, que vai de 0 a 180 graus a oeste e de 0 a 180 graus a leste. E aí nós tendo essas duas linhas imaginárias, aí nós conseguimos ver, né, o ponto de encontro e a localização através das coordenadas geográficas de qualquer elemento, né, pode ser um ser humano, de localização de estado, de cidade, tá certo? Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Tudo bem? Então, as coordenadas geográficas, elas têm aí os paralelos, os meridianos, né, e a interseção entre as duas coloca lá o ponto, né, da localização. Então, se utiliza muito aí no GPS, né, que a gente tem aí no celular, tem aí nos aparelhos aí dos aplicativos. Então, quando você tem essa introdução da latitude e da longitude, aí você tem esse ponto de localização. Mas é lógico, né, que essa latitude e longitude também servem para outras coisas, que a gente vai ver no decorrer aí da aula, tanto da parte 1 como da parte 2. Vamos ver o que são coordenadas geográficas? Então acompanhem na tela. Para que cada ponto da superfície da Terra pudesse ser localizado no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginários chamado Sistema de Coordenadas Geográficas. A coordenada geográfica tem um determinado ponto da superfície da Terra, é obtida pela interseção de um meridiano e um paralelo. Então, quando a gente fala aí da interseção, é o cruzamento dessas duas linhas, tá? Tanto da paralela como da meridiana, tá certo? Vamos aí ver os meridianos primeiro, que falamos aí de longitude. Então, os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte e sul, ligando um polo ao outro. A longitude é a distância em graus entre o meridiano de origem e o meridiano local. Por convenção, adotou-se como origem o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório de Greenwich, na Inglaterra. Os valores da longitude variam de 0 grau Greenwich a 180 graus a leste e a 180 graus, né, de Greenwich a oeste também.
os valores das longitudes são considerados negativos a oeste de Greenwich, hemisfério ocidental, e positivos a leste de Greenwich, hemisfério oriental. O que ele quer dizer com isso, né? Positivo e negativo. Então você tem, né, o meridiano de Greenwich, que é o ponto zero, tá? Então, o 0 grau de longitude. Né? Os países que estão a leste, né, então as horas vão aumentando. E os países que estão a oeste do meridiano de Greenwich vão diminuindo. Então, o Brasil, em relação ao ponto de Londres, ao meridiano de Greenwich, né, nós estamos com horários atrasados em relação a eles, tá certo? Então, para leste é negativo na questão do horário. Para leste é positivo e para oeste é negativo, tá certo? Professor, então é por isso que tem uma diferença de horário entre nós aqui e na Europa, porque são 5 horas à frente lá na Europa. Dependendo do país, né? Como é no Japão, né? Que aí você, dependendo da região da Asiática, 12 horas, 13 horas na Oceania. Por quê? Porque eles estão a leste. Né? Agora, países, por exemplo, da América do Sul, Chile, né, o Peru, né, esses países que estão, né, na região oeste do Brasil, aí eles são negativos em relação ao nosso horário. Que, lembrando, né, o Brasil tem os 3 fusos horários, né, nessa relação, né, tendo aí o fuso horário de Brasília, né, que aí representa, né, o horário oficial. Por isso que fala horário oficial de Brasília, 8 horas. Por quê? Tem horários que são 2 horas menos, tem horários que é 1 hora a mais aqui em relação ao Brasil, que é o caso de Fernando de Noronha, por exemplo, tá certo? Vamos ver a imagem aí do meridiano zero, marcado aí no Observatório de Greenwich, a leste de Londres. Tá? Então nós temos aí o observatório, né? Que ele foi inaugurado em 1676, né? Ele é chamado de Observatório Real. Tá? Então a construção começou em 1675, daí foi inaugurado em 1676. Até aí ele era um observatório normal, né, de observatórios estrelares, né, até que houve um acordo internacional em 1884, na qual denominou, né, Greenwich como sendo o meridiano zero. Né? Lembrando que ele teve concorrência com a França, que seria o meridiano de Paris, teve concorrência com a Espanha, que seria o meridiano de Cádiz. Então ele teve também concorrência, não foi escolhido, vai ser esse, porque muita gente fala, por ser o principal observatório, houve uma análise em cima disso. Era um dos principais observatórios, né, para observação do espaço, mas teve as suas concorrências aí, tá certo? E aí o que acontece? O que nós utilizamos de importante no meridiano? A partir aí de 1884, aí se oficializou, né, o uso dos fusos horários. Tá? Então, nós temos aí um mapa com a divisão, né, do mundo em fusos horários. Né? Então, nós temos 24 fusos horários, né, que se dividem em 12 a leste e 12 a oeste, porque, né, a Terra, tendo, né, o seu formato, né, em esferoide, né, a circunferência de 360 graus, se dividiu a cada 15 graus 1 hora, né, o que dá 24 horas na circunferência aí da Terra. E aí nós temos, né, essas divisões aí, né, e a margem azul, né, essa linha azul, né, que vai do Polo Norte ao Polo Sul, né, é a linha do meridiano de Greenwich, tá, onde seria, né, o ponto zero dessa relação aí, tá certo? E lógico, né, que essas linhas, elas não seguem, né, uma linha reta. Né? Então, dependendo do país, ele faz uma padronização no seu horário. Então, ele pode, né, transformar essa linha, né, e mediar nas fronteiras do seu país para fazer com que seja um fuso ou 2 fusos. Né? Como é o caso, por exemplo, né, de países aí que são países menores e acabam, né, ficando no meio de 2 fusos. Então, ele faz a linha não ser reta, ele faz uma distorção dessa linha, que é uma linha imaginária, e oficializa um horário só ou 2 horários, dependendo, né, do país. Né? O Brasil já chegou a ter mais fusos horários e fez aí um alinhamento, né, principalmente lá na região do Acre, fazendo aí, né, transformando naqueles que eram de 2 para 1 horário único. Né? E aí ele acaba, né, formando essa relação aí. Então nós temos, né, os 4 horários, os 4 fusos horários, né, incluindo o horário principal
de Brasília, aqui no Brasil, que já chegou a ser 5 fusos horários, tá certo? Vamos lá ver agora os paralelos. Então, vamos lá, paralelos, que aí denominamos também de latitude. Os paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste-oeste. Os paralelos nos indicam a latitude, que é a distância em graus da linha do Equador até o paralelo de um determinado lugar. Os valores da latitude variam de 0 grau, linha do Equador, a 90 graus nos polos, devendo ser indicada também a posição no hemisfério sul, S, ou no hemisfério norte, N, como mostra a imagem, né, e até as setas aí, né, de 0 a 90 graus ao norte e de 0 a 90 graus ao sul, né, diferente do meridiano de Greenwich, né, que aí faz toda a circunferência, e aí, logicamente, tem uns 360 graus. Então, se a gente tem uma linha imaginária passando por um local meridiano e uma outra linha paralela, no seu cruzamento, aí você tem um ponto que nós chamamos aí de ponto de interseção. Tá? E aí nós temos aí, né, tanto de latitude, se for norte ou sul, tanto de longitude, leste-oeste, que é uma atividade que mais para frente nós vamos fazer aí. Tá certo? E agora a latitude, ela tem uma importância muito grande. O que ela mostra para nós? As zonas térmicas, por exemplo. Então, o planeta ele é dividido em zonas térmicas, ou também chamadas de zonas climáticas. Então, acompanha aí na tela, né, nós temos aí a divisão de 3 zonas, né, que elas são, né, divididas no total de 5, mas tem as mesmas denominações no hemisfério norte e sul. A zona climática polar, que aí no norte é o polar ártico, no sul é o polar antártico. Aí nós temos a zona temperada climática, né, que tem no hemisfério norte e também tem no hemisfério sul. E no centro, né, temos a zona intertropical, que é entre os trópicos, o trópico de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul, que é a parte alaranjada. Então a parte branca é a zona polar, que está nos polos, a parte, né, amarelada e alaranjada, né, vamos dizer assim, mais clara, é a parte das zonas temperadas, que está entre uma área polar e uma área tropical, né, e nós temos aí a parte que nós chamamos de zona intertropical, alguns chamam de zona tórrida, que é a parte vermelha, que é a parte mais quente do planeta, tá certo? E aí, né, a gente vai ver aí um mapa, né, mostrando aí as linhas meridianas e paralelas, né, para ir mostrar. Pode ir para a próxima tela, por gentileza. E aí nós temos aí o cruzamento das linhas, né? E aí dentro desse cruzamento a gente tem uma localização ideal. Lembrando que tanto os meridianos e os paralelos, eles usam graus, minutos e segundos para ter uma posição exata da região, né, ou de uma pessoa que você quer localizar. Então, as linhas imaginárias de leste a oeste são as meridianas, a de norte a sul são as paralelas. Tá certo, pessoal? Então, só para vocês terem essa ideia aí, nós vamos fazer aí uma atividade, tá certo? O professor Carlos vai citar e eu vou dar um exemplo antes de vocês fazerem. Eu vou fazer a e aí vocês vão fazer a B, C e D. O professor Carlos vai apresentar para vocês aí. Legal, galerinha. Veja só, a professora Gilza Maria, ela nos pede aqui carinhosamente que mandemos um abraço para a Escola Bento Pereira da Rocha. Abraço aí a galerinha aí da escola. Vamos então fazer essa atividade, galerinha. É hora de dedinhos nos teclados na tela. Vamos lá, o professor vai fazer a A, né, prof? Vou fazer a A. Então, aqui é o seguinte. Vocês estão com o mapa, às vezes pode ter a dificuldade de olhar os graus, então eu vou falar. Né? As latitudes, ela está aqui, ó, vai de 10 e 10 graus a norte, 10 e 10 graus a sul, tá certo? E a longitude, que começa no meridiano de Greenwich, vai de 20 graus a oeste, 20 graus a leste. Nós temos aqui, ó, o ponto A. Tá? Então, o ponto A, nós vamos colocar aqui, ó, A. Tá? Então, A nós vamos ver primeiro a latitude. Qual que é a latitude? 50 graus. Tá? 50 graus, o quê? Ela está a norte ou a sul. Então, vou ver aqui, ó, 50 graus. Latitude 50 graus. Como ele está ao norte, eu vou colocar 50 graus norte. Então, eu coloco N. Tá? E agora eu vou ver
né, a longitude. Então, está aqui de novo o ponto. A longitude está aqui, ó, 100 graus, tá certo? Então, longitude... 100 graus. Tá? Aí eu vou ver, eu estou a leste. Tá? Aqui é leste, tá? Porque para cá é oeste. Então eu vou colocar aqui 100 graus de longitude, desculpa, 100 graus de longitude o leste, tá certo. Eu fiz, me precipitei aqui, vamos lá, 100 graus, desculpa, 100 graus de longitude oeste. Vamos lá, vou até acostumar aqui, vamos lá. Vamos apagar aqui. Eu fiz invertido, presta atenção. Está aqui, ó. Já tem professor falando aí, não tem? Aqui é oeste. Tá legal, prof, tá legal. E aqui é leste. 100 graus de longitude oeste, tá certo? Então, lembrando, oeste e leste, tá? No paralelo, norte, sul. Agora vocês vão fazer a linha B, tá? A letra C e a letra D. E aí a gente volta. 2 minutinhos. 2 minutos, já voltamos. Vamos lá, galera. Voltamos para a interação. Professora Gilza Maria, lá da Escola Bento Pereira, o Rian, aluno da prof, ele está dizendo aqui, professor Antônio, ele está falando B, 50 ao norte, 80 a leste e C, 20 ao norte. Aí nós vamos pegar uma outra resposta aqui. Vamos lá ver, nós temos uma outra resposta. A professora Rejane, ela é lá da PEI Maria Helena Colônia, em Mauá. Ela está dizendo, junto com seus estudantes, 40 graus de latitude norte e 80 graus de longitude leste. É isso mesmo, prof? Isso, a B está certíssima aí que foi falado. Vamos aqui, eu não vou anotar porque vai perder muito tempo, mas a gente vai... Observe aqui, ó. A letra B, né, se a gente for ver aqui, está no norte. Então, é 40 graus de latitude norte, tá? E ele vai estar a leste. Aqui é 80 graus. Então, vai estar a 80 graus de longitude leste. Tá certo? Então, 40 graus de latitude norte, 80 graus de longitude leste. A letra C, ela já está no sul da linha do Equador. Então, ela vai ser aqui, ó, 20 graus de latitude sul, tá? E ele vai estar a oeste da meridiano de Greenwich, aqui é 40 graus,
40 graus de longitude oeste. Tá? E a letra D, tá? Que ela está aqui ao sul da linha do Equador, então ela vai estar 20 graus de latitude sul, tá? E ela está a 20 graus de longitude leste da linha do Equador. Tá? Então, repetindo aí, né, as respostas, nós vamos ter aí a letra A, 50 graus de latitude norte, 100 graus de longitude oeste. A letra B, 40 graus de latitude norte, 80 graus de longitude leste. A letra C, 20 graus de latitude sul, 40 graus de longitude oeste. E a letra D, 10 graus de latitude sul, 20 graus de longitude leste. Isso é uma questão de prática, né? Dá para jogar, desculpa, prof, dá para jogar batalha naval. A batalha naval, né? É no estilo das coordenadas geográficas, exatamente. Né? Quer brincar, quer aprender na interação, jogue batalha naval com os alunos, é tranquilo. Né? E é uma questão de costume. Né? Quando a gente fala nessas questões aqui, é só uma questão de aperfeiçoamento. É exercício atrás de exercício, é matemática. Né? A matemática a gente aprende com exercício atrás de exercício. Tá certo? Vamos lá para a próxima imagem já, que nós vamos falar sobre elementos de um mapa. Tá? Então, os elementos de um mapa, basicamente, a gente utiliza esses elementos que aparecem na tela. Tá? O título, que lá está o político, a legenda, né, que vai mostrar aí, né, os símbolos do que a gente usa, as cores. Né? Então, vai depender do título do mapa que a gente vai apresentar. A orientação, que pode ser a rosa dos ventos, mostrando aí os pontos cardeais e colaterais, ou essa seta sempre indicando ao norte. A escala, que é um ponto, né, que mostra, né, a diminuição do mapa pelo real, né, do valor real. A fonte, que é extremamente necessária, da onde que se tirou esse mapa, e as coordenadas geográficas que a gente acabou de ver. Então, são os principais elementos de um mapa que nós temos, que necessariamente tem que ter em todos os mapas, principalmente quando falamos em geografia. Tá certo? Que é uma localização, que a gente trabalha muito com localização, tá certo? Então, vamos ver lá, um exemplo de título. Tá aqui, ó, o mapa de biomas brasileiros, tá? Então, nós temos tanto o título, né, na parte principal, como também na legenda, né? E a legenda mostra as cores aí dos biomas. Né? O que está representando aí, né, o que necessariamente o mapa tem que representar são os biomas, né, e a localização deles, tá certo? Já podemos ir para outra tela, que aí mostra a orientação. Aí, ó. A rosa dos ventos. A referência é sempre o apontamento para o norte. Então, tanto usar essa rosa dos ventos, né, nos mapas, como usar a setinha, né, apontando para o norte, como a gente viu no mapa de exemplo. Tá? E aí nós temos aí as convenções cartográficas, que são legendas e símbolos. E o nome já diz, convenção cartográfica, é porque foi feita uma convenção para estipular os símbolos a serem escolhidos, né, mundialmente. Tá? Para quê? Para que se você ir para um outro país, você vai usar os símbolos internacionais, tá certo? Então, tá aí alguns exemplos de símbolos que são utilizados aí nos mapas de qualquer parte do planeta, né, desde que o país tenha assinado, né, as normas internacionais de convenções cartográficas, tá certo? Nós temos aí as legendas e os símbolos, tá? Que aí tem, pode botar no próximo, que aí mostra as cores, que aí tem a questão da altitude, a hipossometria, que utilizamos muito o verde, né, o laranja, o marrom, né? E nós temos aí a profundidade, que usamos o azul, quanto mais escuro o azul, mais profundo, que também chamamos aí de batimetria, tá certo? Agora, o principal é a escala, tá? A gente vai ver um pouco hoje, e eu prometo que na parte 2 eu dou uma acrescentada maior aí na escala pela falta de tempo. Nós temos dois tipos de escala. A escala numérica, como está apresentando aí, ela sempre vai aparecer no exemplo. Quando fala assim, numa escala, 1 por 100 mil, ele quer dizer o quê? 1 centímetro do mapa, né, equivale a 100 mil centímetros do real, tá certo? Então, nesse caso, o mapa foi diminuído 100 mil vezes, tá certo? Parece que é muito, né? Mas quando a gente fala em mapa do Brasil ou mapa mundi, aí tem outras diferenças. Mas depois aí eu vou mostrar com mais detalhes para vocês na próxima aula. Na escala gráfica, ela apresenta dessa maneira.
a cada 1 centímetro do mapa equivale a 20 quilômetros. Então, a representação gráfica é mais fácil de visualizar, porque muitas vezes na escala numérica você tem que fazer aí, né, os cálculos, que é fácil. Na próxima aula eu mostro, é facinho, os próprios professores ensinam vocês tranquilamente. A fonte, né, que é interessante mostrar, que é a finalização, né, que aí a gente vê, né, nesse mapa, que é um mapa físico. Né? Pode clicar aí, por gentileza, que aí vocês vão ver aí, é o título, né, aí nós temos aí a legenda, né, a escala e a fonte, tá certo? E as coordenadas que aparecem aí na cor azul. Pode apertar mais uma vez, e aí, perfeito, aí está aí, né, os elementos de um mapa, tá certo, pessoal? Obrigado aí pela participação, clique aí no Saiba Mais rapidinho, tá certo? Printe a tela, que aí vai ter vários atlas aí para vocês estarem treinando. Obrigado, professor Carlos, por essa participação. Vamos lá, galerinha, olha, esse é um tema para vocês e digerirem durante a semana, ir explicando para a garotada, fazer jogos de batalhas navais, atividades, mapas para a galera ir analisando. Então, ó, vão trabalhando com a garotada esse tema, porque eles são muito inteligentes e pegam rápido. Analise a aula no final. Até a próxima aula. Tchau.